Namastê, gente, sejam bem-vindos ao canal Gayatri Astrologia Védica, onde eu faço as consultas sobre o seu mapa, onde a gente fala sobre a sua vida, né? Faz um grande mergulho aí de autoconhecimento. E também ao Gora Astrologia Védica, onde eu ensino astrologia védica. E tem sido um processo muito legal. A comunidade agora vai abrir em abril, né, para iniciar uma nova turma, né? Ou, na verdade, receber novas pessoas na comunidade. Então, se você tem interesse, você pode acessar o site, tem um mailing list lá para quem está interessado, ou então via WhatsApp, via Instagram, todas as informações estão disponíveis, seja aqui no YouTube, ou seja, então lá no Instagram. Como vocês podem perceber, ou não, minha voz está bem estranha, eu estou meio fanha, eu tenho, nesse processo até, né, nesses últimos processos aí, entre o último eclipse lunar e agora o eclipse solar, eu tenho ficado mais doente, mais cansada, né? Cada mapa tem um processo. Na verdade, também está muito associado ao trânsito de Saturno, que está para acontecer agora. Saturno está saindo de Aquário, como vocês podem ver aqui no mapa, ele está em Aquário, em 29 graus, 57 minutos, ou seja, né, ele está praticamente em Gandanta, como a gente costuma falar, ali no limite, né? Tá, na verdade, não é Gandanta, porque é entre Aquário e Peixes, mas está no limite entre Aquário e Peixes. Então, ele vai se mudar para Peixes no mesmo dia em que acontece o eclipse. Né? Ele chega muito perto, ele fica aí bem no limitão, e depois, durante o dia, quando o eclipse já acabou, ele vai estar se mudando. Então, praticamente, se a gente considerar que Saturno está no limite entre os dois signos de Aquário e Peixes, a gente considera que ele participa também desse eclipse. Então, teremos 6 planetas participando do eclipse, o que é muita energia. Sendo que deles, Mercúrio e Saturno estão em combustão, é um estado de Astangata. Para quem quiser saber mais sobre esse estado, tem vídeo aqui no YouTube falando sobre essa proximidade do Sol que faz com que o planeta esteja encoberto, né? Então ele fica coberto por essa luminosidade do Sol e ao mesmo tempo ele é purificado por estar nessa proximidade. Todo planeta que é purificado acaba tendo a sua energia numa direção mais espiritualizada. Não que a pessoa vai se tornar, né, um ser, né, um swami, assim, mas é que a energia desse planeta está sendo, entre aspas, né, queimada, na verdade, e aí o que acontece é esse processo de purificação, assim como a gente encontra, né, se você imaginar, quando se acha ouro, né, você não acha o ouro brilhante, né, ele pode vir, né, mais, entre aspas, sujo, preto, e aí você põe no processo de queima, né, no processo do fogo, e aí vem a pedra, né, vem aquele ouro bonito, amarelo e tudo mais. Então é esse processo que acontece quando os planetas estão próximos ao Sol, nesse estado de Astanga. Além dele está lá Vênus, que está retrógrado, assim como Mercúrio, mas a diferença entre os dois é que Mercúrio está em debilitação, afinal, o signo de Peixes é um signo onde Mercúrio não se sente bem. Mercúrio tem uma energia muito lógica, né? Uma energia de raciocínio, toda uma objetividade que não existe em Peixes, né? Peixes não tem essa característica. Então, quando Mercúrio entra em Peixes, ele se debilita, a energia dele fica mais fraca. É como se um pensador que agora tem que sentir. Né? Então, essa é uma das propostas do eclipse, né? Então, sentir mais, pensar menos. E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre essa história aí da questão, né, do raciocínio lógico pensar durante esse processo aí que está vindo com o eclipse. Os eclipses nada mais são do que um alinhamento lá no céu, onde o Sol, a Lua e né, os nodos lunares se alinham de tal forma que eles ficam encobertos, né? Ora vezes o Sol, ora vezes a Lua. Se a gente contar, né, no último eclipse lunar que aconteceu, né, há um tempo atrás, menos de, né, 15 dias, completa 15 dias quando o eclipse solar acontece, a Lua teve o processo, ela foi coberta, parcialmente coberta por Queto. E agora a gente tem o Sol, que vai ser parcialmente coberto por Rahu. Rahu e Ketu tem toda uma história muito legal, como eles vieram, né? Vem aí dos Puranas, nas histórias
que a gente lê dos livros, né, de acordo com a concepção védica. Mas se a gente for olhar astronomicamente falando lá no céu, Rahu e Ketu são pontos físicos no céu, onde o Sol e a Lua, quando entram nesses pontos, eles são engolidos, ou são encobertos, ou parcialmente encobertos por eles e causam o eclipse. Em termos de energia, se a gente imaginar que Sol e a Lua são os planetas mais importantes no nosso mapa, afinal, eles são os luminares que trazem uma energia sattva, uma energia de consciência, uma energia de espiritualidade, uma energia de calma para a nossa história. Quando a gente passa por um eclipse, eles ficam encobertos, seja o Sol ou seja a Lua, e aí essa energia é como se a gente perde clareza do processo. E perder clareza do processo significa que durante os períodos do eclipse, e aí eu explico lá bem, eu tenho um vídeo aqui que fala só de eclipse, durante os períodos do eclipse, como a gente não tem clareza, afinal, aqueles que nos dão luz, aqueles que cuidam da gente, né, que traz essa energia de luz na nossa vida, passam por processos de ficarem encobertos, né? A sugestão é que você não tome decisões importantes, né? Decisões de vida muito importantes durante os períodos do eclipse. Por quê? Porque você não tem a sua clareza na total potência, né? Ou seja, então é melhor, né? Os eclipses duram aí 15 dias entre um outro, então é melhor você esperar e depois tomar uma decisão com toda a potência que você pode ter do Sol e da Lua, ou pelo menos uma potência melhor do que estaria lá no eclipse, né? E o que são decisões de vida? Casamento, mudança de casa, mudança de carreira, novo trabalho, enfim, né? Coisas que realmente vão alterar a sua vida de forma impactante. Vênus está também participando, Vênus está retrógrado, mas está exaltado. Exatamente, no signo de Peixes, Vênus exalta, porque toda essa intuição, né? Vênus fala muito de arte, não somente de arte, mas arte fala muito de coração, né? É um lugar onde a cabeça não entra, né? A arte não é lógica, você não tem uma logicidade nesse trabalho. Então, Vênus em Peixes exalta. E se a gente só por aí já tomar uma direção do eclipse, você vai perceber. É um momento de muito intuição, é um momento muito de coração, é um momento de muito sentimento e um momento não propício para usar muito os seus pensamentos, trazer uma logicidade para o processo e principalmente Mercúrio fala de comunicação e ele estando retrógrado e combusto, seria melhor que durante esse eclipse, né, estando próximo do eclipse, a gente procurasse se manter cada vez mais em silêncio, ou o maior silêncio que você conseguir dentro aí possível da sua vida. Né? E aí os processos de comunicação, tudo estão realmente afetados enquanto o Mercúrio está passando e esse eclipse vai vir a acontecer. Rahu não se sente bem em Peixes, Rahu não é uma energia que vai bem com Júpiter, que é o dono, né, desse signo, então também ele está desconfortável. E Rahu é uma energia vaio que sempre traz muita, né, faz com que a gente se direcione a muitos focos e realmente não faça nada, né? Rahu traz muita questão do desejo para a gente, do eu quero isso, aí eu ganho isso, eu quero mais daquilo. Então, o Rahu, apesar de eu sempre falo, né, é uma energia muito necessária, porque ele faz com que a gente corra atrás. Se a gente não lida bem com essa energia de Rahu, a gente acaba indo atrás de tudo e não fazendo nada. Então, ele tira muito o nosso foco quando a gente não consegue lidar muito com a energia de Rahu na nossa história. E, obviamente, depende de como ele está posicionado aí no seu mapa, conjunções e tudo mais, para que se tenha, né, uma avaliação maior aí de todo o processo. Sol e Lua estão juntos, afinal, a gente está chegando na Lua Nova, né? Então, toda Lua Nova, Sol e Lua moram na mesma casa e toda Lua cheia, Sol e Lua olham um para o outro, porque um reflete, né? A Lua reflete em total potência a luz do Sol quando estamos em Purnima e quando estamos em Amavasya, que é o caso de Lua Nova agora, que está chegando junto com, né, com o eclipse, lá nesse sábado, a Lua fica escura, você vai ver, né, um pontinho muito pequenininho lá no céu, uma bordinha, né? Então a gente fala que durante Purnima a gente tem a energia de Vishnu e Lakshmi, durante Lua Nova a gente tem energia de Shiva e Kali,
né, uma energia muito de Kali. Inclusive, Kali representa muito essa energia, né, do sangue, né, do período da menstruação. Enfim, não vamos aumentar muito a história aqui. Mas, enfim, então esse eclipse está acontecendo aí no signo de Peixes. Peixes fala muito de finais. Peixes fala muito de deixar ir embora. E a nakshatra onde está acontecendo, ou seja, a mansão lunar, para quem não sabe, né, a gente está falando muito aqui desse signo de Peixes, onde a gente encontra o número 12. A mansão lunar que está acontecendo o eclipse é Uttara Bhadrapada, ou seja, se para o Sol nós temos os signos, para a Lua nós temos as nakshatras, que seriam, entre aspas, os signos lunares, a gente chama de mansões lunares, e assim como os planetas trafegam os signos, eles também trafegam as mansões lunares, as nakshatras. E a nakshatra de Uttara Bhadrapada fala muito de cremação e de morte, então obviamente, nesse eclipse, a gente está falando, não só agora, quando ele acontece, mas desde que o processo vem se alinhando, 10 dias antes, né? Como a gente fala lá, eu falo lá naquele vídeo sobre o eclipse, a gente está falando muito sobre deixar ir embora, né? Finalizar, deixar, abrir mão, né? Deixar essa energia embora. E é interessante dizer, quando o Sol e a Lua entram em Peixes, é o último dia do ano védico. Ou seja, a partir de Pratipad, que seria após a Lua Nova, a gente começa um novo ano lunar védico, né? Então tem uma nova história começando no dia 30, que vem também junto com o Navaratri, que não é o Navaratri mais comemorado e conhecido, mas agora vem os 9 dias da deusa, junto com esse ano novo. Os 9 dias estão falando da história, né, de Durga, né, Durga e as seus diferentes avatares, inclusive Gauri, né, que é o nome da comunidade, está aí, né, entre esses avatares. Então, assim que esse eclipse acaba, né, assim, ele começa às 5h50 da manhã em São Paulo, Brasil, ele vai acabar às 9h43. E assim que ele acaba, no outro dia, no dia 30, vai se iniciar o ano novo védico, né? De acordo com a astrologia védica. E lembrando, né, que esse ano védico não é celebrado por todos aqui na Índia, dependendo do tipo de linhagem ou, né, quem você segue. Isso pode ser que não seja o ano novo para você, mas muita gente comemora, para algumas pessoas, né, para certos grupos, é a comemoração do ano védico, que começa com agora, né? O Sol e a Lua finalizaram o ano a partir de Peixes, e aí no próximo dia inicia-se o novo ano védico e o Navaratri, e a celebração da deusa em 9 dias, né? Nava são os dias, né? São 9. Muito bem. Então, a energia que está vindo muito nesse eclipse, né? É uma energia de deixar embora, de olhar. E eu, particularmente, posso dizer que nos últimos 15, 20 dias, eu tenho sentido muito essa análise do meu passado. E não estou falando do meu passado recente, de 5 anos atrás, estou falando do meu passado aí mesmo, das minhas épocas de criança, né? Eu sinto que muita coisa está subindo, né? Tá borbulhando, questões que eu passei e algumas que eu achei que tinha digerido e outras que, né, e voltei a sentir fortemente essas questões nos últimos dias, e eu estou aproveitando justamente para trazer agora um fechamento para elas, né? Então elas subiram, questões difíceis para mim, né, da minha época de criança, adolescência, enfim. E aí eu tenho agora fechado, né, dado uma nova capa, né, uma nova digestão para elas, e estou exatamente me sentindo assim, dizendo adeus. Se isso faz sentido para você, né? Você está sentindo também essas possibilidades, é um ótimo momento para fazer uma digestão de questões antigas que talvez ainda não cicatrizaram dentro de você, para que você possa agora iniciar uma nova fase, né? Começar um novo processo. A questão até também, né, porque essa
Esse eclipse também, se a gente for analisar pela ótica do mapa espiritual, que é o D20, é o mapa adicional Vargas, a gente fala muito que está numa região cuidado por uma Mahavidya, né? Existem as Mahavidyas, que são Shaktis bem potentes, né? Que tem uma energia bem forte. As Mahavidyas, a que está acontecendo agora o eclipse é Chinnamasta, e ela fala muito sobre, ela corta a sua própria cabeça, né? Então, eu acho que é muito isso, né? É muito deixar o lógico de lado, deixar o racional de lado e viver, digerir, né? Passar todo esse processo por um lado mais emocional, né? Mais intuitivo, afinal, peixes também tem por elemento água, e água fala muito de emoções. Elemento água é o elemento que trabalha muito a questão das emoções. Então, mais silêncio, mais olhar para dentro, mais olhar para situações que você quer deixar embora, né? E acho que talvez um dos grandes aprendizados que eu venho praticando nos últimos anos, pelos estudos de astrologia védica, pelos estudos de Vedanta, leitura né, de textos espirituais, é que nós temos muita alegria, ou temos muita energia ao começar um processo, né, seja morar numa casa nova, mudar de país, um casamento, um novo emprego, um novo projeto, mas quando todos esses processos chegam ao seu fim, geralmente a gente acaba tendo uma sensação às vezes ruim, uma sensação difícil, uma sensação de peso, uma sensação de não querer deixar ir aquilo embora, né? E eu acho que hoje eu estou começando, né? Já me sinto mais tranquila em dizer adeus, já me sinto mais em colocar a mesma energia que eu coloquei para iniciar algo, também colocar a mesma energia para me despedir daquilo. Por quê? Porque também eu aprendi que como as coisas têm fim, e tá tudo bem ter esse fim, né? A gente não fica ansioso ou cria medo em relação ao fim. Eu aprendi a viver o processo com bastante intensidade. Então, tudo que a gente vive com bastante intensidade, a gente realmente foca no processo, quando o processo vai embora, é muito mais fácil se despedir de uma forma boa, né? Produtiva, legal. Por quê? Porque você viveu aquilo tudo e você entende que é a hora de iniciar novas coisas. E aí que eu acho muito legal que agora então é o momento de começar de novo, né? Começar algo novo, vamos dizer dessa forma, né? Então, aproveita esses dias que ainda não estão, né? Se a gente tem até sábado, hoje é quarta-feira, você tem até sábado para realmente viver e se entender aí nessa história, de rever essas questões e dizer adeus às coisas que realmente não te servem mais, né? Peixes fala muito também, é um dos planetas conectado à história do moksha, né? E moksha, quando a gente fala, né, a palavra desapego vem muito à cabeça, e aí eu sempre gosto de lembrar, né, para todo mundo lá na comunidade, eu falo muito, para quem eu faço leitura, desapego não é dizer adeus às coisas que não gostamos, ou que não precisamos, ou que não nos tem mais valia. Desapego é dizer adeus às coisas que são nos valorosas, né? Que têm o nosso valor. Então, ao invés de doar a minha roupa mais desgastada, mais acabada, eu vou doar a roupa mais bonita que eu tenho. Nossa, Cris, como é que você vai doar a roupa mais bonita que você tem? É exatamente isso, né? O desapego é saber do valor que aquela roupa ou ou qualquer coisa que eu tenha, né? Enfim, ou qualquer coisa que eu vá doar. E aí aquilo me é tão precioso, mas mesmo assim eu consigo dar para outra pessoa, né? Eu acho que aí sim realmente a gente está falando de um desapego num sentido bem espiritual. Não estou falando com nenhum outro sentido aqui, né? E aprender principalmente, né, a lidar com os finais, né, com as coisas que realmente estão se acabando e vão ter que acabar, porque afinal, né, tudo tem o seu começo, meio e fim, e aprender a ter essa atitude mais tranquila.
Bom, muito bom, gente. Então, o eclipse, se você observar aqui no mapa, a gente tá, quando ele começa, o Sol tá 14h42, a Lua tá 13 graus e 27 minutos, ou seja, eles começam a se alinhar. Rahu, se você observar, o grau dele vai ser sempre diferente. Rahu e Ketu vão ter graus diferentes em relação aos outros planetas, porque eles andam em sentido reverso no mapa, enquanto todos os planetas que não nódulos lunares vão em sentido do relógio, Rahu e Ketu vão no sentido anti-horário. Por isso que eles batem o alinhamento, mas não necessariamente, se você olhar o grau, vai ver que realmente tem essa diferença. Saturno está lá no limite, ou seja, ele está com o pezinho já no peixes, mas ele ainda não tirou o seu pé de aquário. E eu vou abrir aqui uma nova uma nova abertura aqui para pessoas, né, que vão entrar em Sadechat. O que é o Sadechat? É um período de 7 anos e meio, onde Saturno trafega, né, na casa 12, na casa da Lua e na casa 2 em relação à Lua. É um trânsito que, principalmente se você tiver aí entre os seus 38 e 44, 45 anos, é um trânsito com mais desafios, porque é quando Saturno vem, ele está amadurecendo, então quando um planeta amadurece no nosso mapa, ele dá toda a energia, né? Ele traz toda a energia que ele tem no nosso mapa, e aí você recebe essa energia, e obviamente os assuntos de Saturno no seu mapa são os assuntos que vão apresentar questões kármicas difíceis para você durante esse período. Então, né, para você saber, lá na comunidade eu tenho um vídeo de 2 horas falando sobre a história de Saturno, né, sobre o trânsito não só do Sadechat, mas também outros trânsitos importantes de Saturno que às vezes não são tão citados ou não se dá a devida importância, né? Saturno e Júpiter são planetas que a gente sempre presta atenção nos trânsitos, porque eles são planetas, os planetas mais devagares que a gente tem. E, obviamente, quanto mais tempo um planeta fica ali em relação, né, a questões que a gente tem que estudar no mapa, ele vai trazer os resultados, e aí a gente pode saber se naquele período desse trânsito desse planeta aquilo vai ser bom para a gente ou aquilo vai ser desafiante. Para isso tem que olhar, né? Então, Saturno, se a gente pensar, ele está com um pezinho já lá no eclipse e um pezinho fora do eclipse, mas ele já está transitando, porque hoje, né? Hoje não, perdão, no dia 29 ele também vai lá vai entrar em peixes, né? Então todo mundo vai ter, assim como, né, meu marido está saindo do período de Sadechat, outras pessoas vão estar entrando no período de Sadechat, e outras pessoas também vão estar entrando em outros trânsitos importantes de Saturno. Então, eu fiz essa aula especialmente para isso e é muito legal. Tá lá na comunidade que vai abrir agora em abril. Bom, se a gente observar, então, o eclipse está acontecendo em Uttara Bhadrapada, lá no signo de Peixes, e tem toda essa galera que a gente já conversou aí reunida. Passado um pouquinho de tempo, né? Começou lá às 5h50, agora já são 7h24, às 9h39. Então eu sempre falo que dentro da astrologia védica, né? Se você observar, você vai ver que cada signo ascende a cada 2 horas lá no céu, assim como o Sol ascende, né? O Sol ascende, o Sol está em Peixes, então quando o Sol nasce, o primeiro mapa, né, a primeira configuração que a gente vê é Sol em Peixes. Obviamente, depois, a cada 2 horas, a partir do Sol nascendo, esse vai mudando, e aí a gente vai entrar, por exemplo, como agora em Áries, daqui a 2 horas vai entrar em Touro. Então, se a gente contar a cada 2 horas, né, uma pessoa vai nascer a partir, né, de quando o primeiro signo do dia ascendeu, a gente vai ter 12 pessoas nascendo naquele dia com signos diferentes. É essa a história da astrologia védica que algumas pessoas ainda se confundem. Por que que então no mesmo dia a gente tem 12 pessoas diferentes nascendo com signos diferentes, não como na astrologia tradicional? É por conta disso, né? Então você vê, ó, Saturno já está lá praticamente, agora está só com o calcanhar, né, lá em Aquário, e ele já está praticamente quase todo lá em Peixes, está lá no limitão. E aí o eclipse está ainda acontecendo, o eclipse começou no Brasil às 5h50,
partindo de São Paulo e acaba às 9h43. Se a gente for olhar aqui, está ainda 9h39, o eclipse não acabou. O que fazer quando acontece um eclipse? Eu venho repetindo várias vezes, vários vídeos, mas talvez seja esse o seu primeiro vídeo de eclipse, então tomar banho antes do eclipse, tomar banho logo após o eclipse. Não se alimentar, e aí são para praticantes que já têm essa prática tranquila desenvolvida, né? Então, como que é o jejum? Começa o jejum antes do eclipse. Durante o eclipse, não tomar nem água. Esse é o jejum mais forte para quem realmente consegue. Para quem não consegue, então, toma água, toma suco, toma chá. Se não consegue fazer o jejum completo. Para aqueles que precisam comer algo durante esse intervalo. Então, né, ainda quer tentar fazer algo restritivo, come fruta, né? Não se alimente de comida. E aí, enfim, né? Aí você fala, ai, Cris, mas qual eu devo fazer? Se a gente for olhar, a prática é fazer o jejum completo, né? Mas não é todo mundo que pode. De repente você está trabalhando, de repente você precisa correr, está fazendo atividade física, ou enfim, né? A sua rotina não permite que você faça esse processo, então, né? Durante o eclipse, recomenda-se que você faça, principalmente um eclipse solar, práticas espirituais, meditação, japamala, ou até ficar em silêncio, já que esse eclipse fala muito de olhar-se para dentro, né? E ficar em silêncio. Então, é ideal. Japamalas, eu faço sempre os mantras de proteção. Eu faço um japamala para mim, se eu puder eu faço mais. Faço um japamala para minhas 2 filhas e faço para o meu marido como proteção. Eu uso muito o Gram Viram Mahavishnu, que é um mantra para o avatar de Narasimha, que é um mantra indicado pelo meu professor, mas você também pode usar o Mrityunjaya, né, o Om Trayambakam, que é feito para Shiva. Vou ver se depois eu consigo deixar o link que você pode fazer. As pessoas que mais são afetadas durante o eclipse são pessoas que estão no signo que tem planetas ou ascendentes, ou seja, a primeira casa no signo de Peixes ou então no signo de Virgem, né? Esse eixo é o eixo mais afetado, principalmente se você tiver a Lua lá ou o seu, né, for a sua primeira casa, ou também planetas, se você tiver algum planeta morando lá em Peixes, ou em Virgem, esse eixo realmente está sacudindo. O que é a história do eclipse? A história do eclipse, ele abre questões no mapa, principalmente referente às pessoas que têm essas condições que eu disse, né? Então, ele abre situações. O eclipse sempre traz questões à tona que a gente precisa, né? São necessárias de trabalhar e não necessariamente, às vezes, são questões fáceis, né? Por quê? Porque fala-se do processo onde os luminares, o Sol e a Lua, ficam escondidos, são cobertos, né? Então, a gente fica com essa energia sattva, não acessível. Por isso a história da gente não tomar decisões, né, durante essa época do eclipse, não mudar de casa, enfim, não casar, né, aquilo que a gente já conversou. Bom, gente, eu acho que, né, deu para ter uma ideia. Só uma última coisa, então o eclipse acaba aqui 9h43, só para vocês terem uma ideia do trânsito de Saturno, ele está 29,58 graus, 29 graus 58 minutos. E aí, se você olhar aqui, ó, ele é um planeta lento, né? Então ele vai devagarzinho, devagarzinho, e aí ainda são, ó, 2 da tarde, ele ainda não chegou, ele já tá praticamente inteiro, só com uma unhazinha lá em Aquário, e aí a gente olha, ele chega, né? Entre 2h15h46, Saturno, você vê, ó, 00, ele entra em Peixes. Então, veja a quantidade de planetas que a gente tem em Peixes agora, né? Então, o pessoal de Peixes, né? Ou o pessoal de Virgem, né? Vejam se tem a Lua morando lá, ou enfim, planetas lá, veja que realmente é um trânsito que vai sacudir bastante. E amanhã, que é dia 30 de março, a gente começa o ano novo, né? Então, hoje é o último, hoje não, perdão, dia 29 é onde a Lua e o Sol se encontram em Peixes para uma Lua nova, porque afinal, quando a Lua está com o Sol, ou porque a Lua nova está chegando, ou porque ela está acontecendo, ou porque ela já passou, e aí, né, continua assim. Então, o Sol
e a lua em peixes significa que é o último ano, é o último dia do ano, e a partir do dia 30 a gente começa com aquele Navaratri que eu falei, e o ano novo. E tem práticas, né? Se você quiser fazer, tem práticas. Eu vou ver se eu consigo montar aí alguma coisa para a gente conversar. Gente, eu espero que eu tenha ajudado aí. Um ótimo eclipse para todo mundo. Façam aí, né? Aproveitem esse momento para mergulhar aí no seu passado, mergulhar nas suas questões. Eu estou aproveitando bastante para fechar minhas questões de dor, para dizer, né, que tá tudo certo, que passou e que eu vivi e que realmente agora eu preciso de um novo início, né? Eu preciso de uma nova história, eu preciso digerir, né? Fazer, tá feita a digestão e agora é o momento de passar. Então, vejo vocês aí no próximo vídeo. Dani Avar.